Sejam bem-vindas aqui a mais uma live do Cantinho da Nutri. E, gente, hoje uma live super especial, hein? Hoje é domingo, mas a gente não vai ter live de perguntas e respostas. Vai ser melhor do que isso. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico em mulheres com sobrepeso e obesidade e em mulheres magras. Eu recebo muita gente, né? Muita pergunta sobre como a gente lida, né, com o tratamento da síndrome do ovário policístico naquelas pessoas que não têm sobrepeso e obesidade. E por isso eu trouxe hoje aqui a endocrinologista Andressa, do Endocrinologia em Dia, para a gente falar um pouquinho sobre essas opções de tratamento para quem não sofre de sobrepeso e obesidade. Tudo bom, Andressa? Tudo bom, Carol? Oi, pessoal, Tudo tudo bom esse ótimo. domingo? É sua primeira live, Dê? Não é a primeira live, mas em conjunto é a primeira live. Nem Ai, que sabia como é honra! que funcionava, gente. Então, olha só, a partir de agora a gente vai somar, né, seguidores da Andressa com seguidores meus. Então, eu acho legal a gente começar se apresentando, né, Andressa? Isso Muita gente mesmo. aqui me conhece, não conhece você. Muita gente conhece você, não me conhece. Então, para quem Primeiro, não me acho que conhece, vale a pena, Carol, contar como é que a gente se conheceu, né? vale. Vamos contar já, com certeza. Então, gente, olha só, meu nome é Carol Faria. Eu sou nutricionista e eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Há 3 anos, desde que o meu segundo filho nasceu e todos os sintomas voltaram para minha vida, eu resolvi me dedicar ao cuidado das mulheres que também são portadoras da síndrome. Então, há 3 anos, eu lido profissionalmente com essas mulheres e ajudo elas a terem um tratamento natural e sem medicamentos, controlando e se livrando dos sintomas que incomodam tanto a gente, né? Como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, de peso, gordura, tudo aquilo que a gente odeia e que está sempre muito presente, né, na sintomatologia da síndrome. E agora é a Andressa, se apresenta aí, Dê. Bom, gente, meu nome é Andressa Heimberg, eu sou endocrinologista. Eu sou uma daquelas. Bom, já que você contou um pouquinho do seu antecedente sobre o ovário policístico, Carol, eu vou contar um pouquinho do meu, né? Então, eu sou daquelas, assim, que recebeu um diagnóstico muito mal feito de ovário policístico quando eu era adolescente. Usei anticoncepcional desde os 18 anos até os 39 anos quase. E aí, agora que eu parei o anticoncepcional, aí eu descobri que eu não tinha ovário policístico, acabei usando anticoncepcional direto por muito tempo. E aí eu acabei, coincidiu de ter essa parceria com a Carol, eu acabei me identificando muito. E foi aí que nos últimos meses eu acabei me dedicando a estudar cada vez mais o ovário policístico para a gente realmente resolver esse grande problema que são os sintomas, as angústias, né? E principalmente os diagnósticos mal feitos, né? Que infelizmente é muito comum, né, Andressa? Eu fiz uma live essa semana falando sobre um pouquinho do diagnóstico. E, gente, é impressionante o número de meninas, né, pré-adolescentes, adolescentes que são identificadas, né, diagnosticadas como portadoras da síndrome, começam a usar medicamento, usam por anos e anos, como a Andressa usou, como eu usei. Só que parte dessas mulheres, quando param o anticoncepcional, ou porque querem engravidar, ou porque se cansaram, ou, enfim, qualquer motivo leva, né, à suspensão da medicação, elas descobrem que elas nunca foram portadoras. Então, isso tem sido muito comum e é assustador, né? Ao contrário, também muita gente que tem não é diagnosticada corretamente. Não tem as informações que precisa ter, quando só fica sabendo que tem a síndrome quando para o anticoncepcional para engravidar e os sintomas surgem. Então, é muito sério esse assunto, né, Andressa? E é por isso que eu propago, assim, tanta informação. E, gente, aproveitando, ó, vocês que estão aqui assistindo, clica na setinha que está aqui embaixo dos comentários e manda essa live para as mulheres que você conhece, para ajudar, né, a essa propagação de informação e essa corrente do bem em relação a fazer o bem para as mulheres que muitas vezes têm a SOP, estão aí sofrendo com os sintomas, sem informação de qualidade, sem acesso a profissionais que realmente entendem da patologia, estão aí perdidas, sofrendo. E não, a gente pode ter uma vida completamente normal, uma autoestima muito boa, mesmo sendo portadora da SOP, né, Dê?
Com certeza. E a gente tem como controlar os sintomas, a gente tem como fazer o diagnóstico correto, como desfazer um diagnóstico incorreto. E principalmente quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem como controlar os sintomas de diversas maneiras, né? E o que eu acho interessante, e o que eu me identifiquei muito com a Carol, foi essa questão da gente não necessariamente precisar de medicação para poder cuidar da SOP, né? Porque muitas vezes a menina recebe, a mulher recebe o diagnóstico de SOP e já vem uma prescrição de anticoncepcional junto, né? Então, a gente entender que existem outras maneiras de você abordar que não necessariamente são medicamentosas, eu sempre costumo falar que é a base do tratamento, né? As modificações de hábitos de vida, as boas escolhas, a atividade física, né? Elas são a base do tratamento da maior parte das doenças crônicas, né? E como a SOP Sim. é uma síndrome e é entendida como uma doença crônica, a gente precisa entender que muitas vezes a gente não vai precisar só do medicamento ou apenas do medicamento, e sim a gente vai precisar de um conjunto de fatores que vão ajudar a gente a resolver, né? E uma coisa que é muito legal a gente falar também é que, assim, sim, existe uma parcela, embora pequena, né, das mulheres que sofrem, mas existe uma parcela dessas mulheres que precisam, sim, da medicação, mas não significa que elas vão ter que usar o medicamento para sempre, né? Perfeito. Às vezes a gente usa o medicamento por um período, né, para resolver uma determinada situação que a pessoa está com mais dificuldade em ter controle, e depois esse medicamento pode sair da vida dessa pessoa e ela manter, né, o controle da síndrome e dos seus sintomas de uma forma completamente natural e sem medicamentos. Eu acho que essa história do medicamento, ela assusta muito porque, poxa, a SOP não tem cura, a SOP é uma doença crônica, então eu vou ter que usar remédio para sempre. E na verdade não é isso, né? Então é bem importante, gente, que vocês se conscientizem em relação a isso. Existem aquelas mulheres que nunca vão precisar da medicação, que só com o estilo de vida, alimentação, manejo do estresse, controle do sono vão ter um controle total da síndrome. E existe uma parcela de mulheres que realmente vão precisar do medicamento em algum momento. Mas isso não significa que você vai ter que tomar o remédio para sempre. E eu acho interessante colocar, Carol, que assim, a gente tem vários jeitos que a SOP aparece pra gente, né? Então, desde não conseguir ovular até os sintomas de excesso de hormônio masculino, e existem mulheres que não vão ter os sintomas de falta de ovulação e vão ter só sintomas de acne, oleosidade de pele, e vão ter mulheres que não vão ter sintoma de acne, oleosidade da pele, queda do cabelo, e vão ter sintomas de falta de ovulação. E tem mulheres que só vão aparecer com um discreto aumento de hormônio e só resistência insulínica. Então, a grande questão da SOP, por isso que a gente ressalta que a medicação ela tem que ser muito individualizada, porque o jeito que a doença aparece, o que a gente chama de espectros, ele é muito variado. Então, não é um tratamento igual para todas, né? Se a mulher é magra, se a mulher não é magra, se ela está um pouquinho acima do peso, se ela já se apresenta magra com resistência insulínica, é outro tipo de abordagem. E eu acho que é essa nuance. Eu brinco para meus pacientes com SOP que é como se fosse uma régua, né? E aí cada uma vai apresentando um sintoma dentro dessa régua. E é para isso que a gente tem que ajustar o tratamento. Com certeza. E eu recebo muita pergunta. Eu estava falando aqui na introdução da live. De mulheres que não sofrem de sobrepeso e obesidade, e muitas vezes elas duvidam serem portadoras da SOP por não terem sobrepeso e obesidade. Como se a SOP fosse necessariamente uma doença de quem tem excesso de peso. E isso não é verdade, né? Cerca de 30% aí dessas mulheres realmente não apresentam e nunca vão apresentar excesso de peso, né? Perfeito. O que a gente entende, né, sobre a SOP? Que a SOP, ela começa no ovário, né? E esse ovário, ele tem alterações genéticas próprias que estão sendo estudadas de forma muito intensa nos últimos anos, mostrando que esse ovário vai desenvolver uma resistência à insulina e esse ovário vai apresentar uma dificuldade de eclodir de forma correta os folículos. A partir daí, a gente tem uma relação que pode não acontecer com o ganho de peso da mulher, mas a gente sabe que o ganho de peso da mulher piora a resistência à insulina do ovário. Mas mulheres magras podem ter só resistência à insulina no seu ovário sem necessariamente ter resistência insulínica no corpo inteiro e sem ter ganho de peso. Tudo É super interessante.
E Mas aí, não é uma doença do ovário, né, Dê? Então, simplesmente ir lá e tirar os ovários não vai adiantar, tá, não gente? resolve, não resolve. Porque, na verdade, existe um ciclo que é o ovário é insulino resistente, a pessoa às vezes se torna insulino resistente e isso piora a própria SOP, né? Então, assim, uma vez eu me lembro que a gente tinha na faculdade, a gente falava assim, será o que veio antes? O ovário ou a resistência insulínica, né? E hoje a gente cada vez mais entende que ele faz isso, né? Que a doença, ela une as duas situações, né? E você acredita que os ovários eles se tornam micropolicísticos por conta da alteração hormonal? Ou a alteração hormonal acontece porque o ovário está micropolicístico? Pelo que eu tenho lido até agora, a alteração hormonal vem do ovário micropolicístico, mas se a mulher é insulino resistente, isso pode ser o gatilho para que O o ovário. contrário. Exato, exato. É um ciclo de múltiplas entradas, né? Uhum. Infelizmente. Mas aí também é um ciclo de múltiplas ações, porque se a gente consegue quebrar a resistência insulínica da mulher, se ela é uma resistência insulínica do corpo, a gente consegue melhorar o padrão do ovário, que é isso que a gente busca com os tratamentos não necessariamente medicamentosos, né? Sim. E aí, gente, falando agora, entrando um pouco mais, né, no assunto da live mesmo, que é o tratamento da SOP para a pessoa que é magra versus para a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, eu vou falar um pouquinho da minha área e depois a Andressa fala da questão da endocrinologia, tá? Porque são áreas, gente, que vão sempre se juntar e vão sempre se compor, né? Vão meio que se misturar no tratamento, porque não adianta você só ir na endócrino e não ter uma boa nutri, e também não adianta você ir na nutri e se recusar a ir para o endócrino. Porque eu acho que as nossas áreas, pelo menos na questão da síndrome do ovário policístico, como também em outras doenças, elas se complementam muito. E eu vejo, gente, que uma dúvida muito grande de vocês, né, que nos acompanham e que estão aqui no meu Instagram no dia a dia, é em relação ao perfil da dieta low carb como tratamento para SOP. Então, a Andressa já falou, né? A questão da resistência à insulina está presente na grande maioria dessas mulheres. Alguns estudos apontam que até 94% das mulheres com SOP apresentam em algum momento da vida algum nível de resistência à insulina. Então, o nosso tratamento ele começa equilibrando essa condição. Porque a gente acredita que equilibrando a resistência à insulina e também a disbiose, que é algo que a gente fala bastante aqui no meu Instagram, a gente consegue ter a melhora em cascata das outras situações de alterações hormonais e dos próprios sintomas. E aí a mulher que é magra fala, Carol, como assim, né? Eu já sou magra, eu não quero emagrecer mais, eu já emagreci muito, eu vou ter que fazer uma dieta low carb? E, gente, aqui é muito importante dizer que a dieta low carb não necessariamente é voltada para a perda de peso. Então, é completamente possível uma pessoa que já tem um peso saudável ou que já é magra conseguir até aumentar o seu peso, até ter um resultado satisfatório em questão à hipertrofia, se ela estiver treinando para isso, obviamente, com uma dieta que tem uma redução de carboidrato. Porque a dieta low carb, gente, não é a dieta sem carboidrato. Não é a dieta no carb. É uma dieta onde você tem aí cerca de 40% da sua ingestão calórica vindo dos carboidratos. Quando Se uma você dieta normal seria em torno de 50% ou às vezes até 60%. É, Então a as gente não nossas tira diretrizes falam em totalmente, né? 60, né? Uhum, uhum. Atualmente a gente já achou um pouco absurdo isso, porque é muito, né? 60% do que a gente come vir do carboidrato realmente é bastante. Mas 40% não é tão pouco, né, Andressa? Dá Exato. tranquilamente para você realocar os carboidratos da sua rotina antes ou depois, né, da atividade física, que são os momentos que você vai mais precisar deles, e conseguir ter uma baixa ingestão de carboidrato no restante do dia sem que você perca peso. O que vai mudar nessa situação? O valor calórico que você está ingerindo. E eu vi uma parte da tua apresentação que eu achei muito importante, né? Hoje em dia, a gente olha para o carboidrato como um vilão, que é o carboidrato que engorda, e a proteína e a gordura, que são nutrientes que não engordam. E, na verdade, gente, isso tudo vai depender da forma como eles estão colocados na rotina, da quantidade que você tem consumido de cada um desses nutrientes e, principalmente, né, do valor calórico que você tem ingerido. Porque se você ingerir 3.000 calorias no dia vindo só de proteína e gordura, você vai Você vai ganhar peso engordar. também. Eu acho que é Fala um interessante pouquinho disso pra colocar. gente, Dê. Eu acho que é interessante colocar, por exemplo, assim, que se eu faço uma dieta para manter o meu peso, e aí a gente está falando de dietas equilibradas, em torno de 1.500, 1.800 até 2.000 calorias, e a gente pode trabalhar dentro, por exemplo, a gente calculou que o nosso gasto energético é 2.000 calorias por dia, e aí a gente precisa manter esse peso, 40% dessa dieta sendo de carboidrato, a gente está colocando uma quantidade de carboidrato adequada, só que
não pode compensar nos outros nutrientes. Então, eu não posso fazer excesso de gordura, o que muitas vezes acontece. A pessoa reduz muito a quantidade de carboidrato e acaba compensando principalmente na parte proteica, acreditando que não engorda. Mas 1 grama de proteína tem 4 calorias, igual 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se a gente faz a conta e acaba colocando muito proteína, muita gordura a mais, extrapola esse mínimo de manutenção de peso, que é o que a gente pensa, quando a gente pensa em base de tratamento para SOP, que é reduzir a sensibilidade à insulina. Porque o que a gente precisa melhorar a sensibilidade à insulina? Porque o que a gente precisa? Reduz a quantidade de carboidrato, eu forço menos o meu pâncreas a liberar insulina, e aí com isso eu não tenho excesso de insulina relativo e meu corpo não fica resistente. A resistência insulínica, na verdade, é uma defesa do organismo. Ele vai ver aquela quantidade de insulina e ele torna essa insulina mais fraca para que ela não tenha excesso de ação, que também é muito ruim, né? Uhum. E, Dê, vamos falar aqui dessas pessoas que cortam carboidratos e notam piora dos sintomas da síndrome. Carol, tô fazendo a dieta cetogênica, tô fazendo a dieta da proteína, do glucan, né? Todas essas dietas que pregam um radicalismo muito grande na exclusão de carboidratos. Na pessoa saudável, pode não surtir um efeito negativo em relação a, por exemplo, o aumento do colesterol. Mas isso, na mulher com SOP, é um baita problema, né? Pode. Tem muitos estudos falando que dietas muito radicais, dietas cetogênicas, elas num primeiro momento, elas de fato reduzem a resistência insulínica. Mas num segundo momento, a gente fala isso em torno de 3 a 6 meses depois, a gente tem uma elevação dos níveis de colesterol ruim, principalmente LDL. Por quê? Porque a gente acaba fazendo substituições de alimentos ricos em gorduras saturadas. E existe uma relação direta entre quantidade de gordura saturada que eu como e aumento dos níveis de colesterol ruim. E aí, o que acontece? Essa alteração de aumento de lípides, de gordura, gera uma situação em cima do meu pâncreas chamada lipotoxicidade, ou seja, o excesso de gordura acaba tornando o pâncreas alvo de um risco maior de desenvolver resistência insulínica. Parece complicado, mas não é. Toda vez que o pâncreas ele sofre uma ação ou de excesso de glicose ou de excesso de lípides, de gorduras, ele vai desenvolver o estado de resistência insulínica como resposta. Então, muitas vezes, você fazer uma dieta cetogênica extremamente restrita não é a chave para fazer o controle do seu pâncreas. E a gente tem que lembrar também que o colesterol acaba sendo um precursor dos hormônios andrógenos, né? Principalmente Também. da testosterona. E aí, Também, gente, é por verdade, isso bem que os lembrado, sintomas Carol. pioram. Porque a mulher, quando consome muita gordura... Óbvio, tirei o carboidrato na minha vida, o que eu vou poder comer? Proteínas e gorduras. E essas proteínas, vindas dos animais, são fontes naturais de gordura saturada. Aumenta o colesterol, piora a resistência à insulina, como a Andressa acabou de explicar. E esse colesterol também é precursor da produção dos nossos hormônios andrógenos, dos quais se destaca a testosterona. Então, aumenta a testosterona, 5-alfa-redutase está lá loucona, né? Convertendo testosterona em dihidrotestosterona e a gente piora os sintomas. Então, piora a queda de cabelo, piora a acne, deixa a pele mais oleosa, excesso de pelos piora. Então, a dieta cetogênica ou dietas muito radicais acabam não sendo o melhor caminho mesmo para quem tem sobrepeso e obesidade. E lembrei uma coisa, Carol, quando você falou da pele, uma outra questão. A nossa produção de sebo na pele, de óleo na pele, ela fica mais inflamatória também em dietas com alto teor de gordura. E aí, com isso, se a pessoa já tem uma tendência à acne, você já vai ter a Propionibacterium acnes fazendo a degradação desse sebo altamente inflamatório e piorando a acne por si só. Tanto dietas com muito alto teor de carboidrato, como dietas com muito alto teor de gordura, principalmente tão associadas hoje, a gente tem dados claros sobre isso, que elas estão associadas com a piora da acne, principalmente. Então, além desse ambiente de hormônios que a gente tem, que pode ser alterado com uma dieta muito restrita, a gente tem alterações locais de pele também, né? Uma das nossas seguidoras perguntou aqui, e o IGF-1? Então, o que acontece? Na verdade, vou falar pela endocrinologia.
tá? Uhum. O IGF-1 a gente não tem utilizado como sendo marcador de resistência insulínica. A gente usa hoje mais para questão de correlacionar com excesso de hormônio de crescimento, o GH. Só que aí existe um fator de confusão muito grande. Quando a gente tem um excesso de GH, o nosso fígado fabrica excesso de IGF-1. E o hormônio de crescimento também está associado com a piora da resistência insulínica. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que têm diagnóstico de doenças que levam a excesso de GH, como, por exemplo, a acromegalia, aumentam os níveis de IGF-1, está associado com a resistência insulínica, e isso a gente acaba utilizando como gancho para fazer diagnóstico. Para a gente endocrinologista, quando a gente avalia a resistência insulínica, a gente não se preocupa tanto com o IGF-1, exceto se o paciente estiver num ambiente que a gente está se preocupando com excesso de hormônio de crescimento. Carol, qual é a visão de vocês? Então, muito parecido com o que você fala, não é algo que eu considero, assim, eu acho que no diagnóstico da resistência à insulina, o que é muito importante a gente lembrar é sobre a curva de glicose de insulina, tanto para quem tem sobrepeso e obesidade, como para quem é magra, porque já apareceu paciente no meu consultório dizendo que não ia fazer curva, porque ela era magra, então era óbvio que ela não tinha uma resistência à insulina, e na verdade não tem nada a ver. Então, sim, a gente pede, né, glicose e insulina de jejum. Costuma pedir o Home-R, que é um marcador que tem sido muito usado, né, atualmente, mas eu ainda não dispenso curva de glicose e curva de insulina, mesmo para paciente magra. E eu acho que não pode dispensar e não precisa dispensar ainda, porque muitas vezes a gente vai ver que essa resistência insulínica é um pouco mais tardia. Muitas vezes a gente dosa o Home-R no jejum, ele vem absolutamente normal, e quando a gente dá o estímulo, principalmente pacientes até que têm um sobrepeso muito leve, elas têm um padrão de pré-diabetes, essa resistência insulínica ela vai aparecer no pós-refeição, no pós-ingestão de glicose. Então eu acho que é um cuidado da gente, até na paciente magra, pensar em solicitar a curva glicêmica para poder justamente pegar esses casos que são pouco frequentes, mas que a gente não pode comer bola no diagnóstico, né, Carol? Eu acho que Até porque, e aí se eu estiver errada, me corrige, tá, Dê? Quando a gente pega uma paciente que já tem os índices de jejum alterados, ela já veio com a glicose alterada, ela já veio com a insulina alterada, é porque ela está com resistência à insulina há muito tempo. Perfeito. A resistência à insulina em si, ela não vai aparecer realmente no jejum, ela vai aparecer só depois da descarga do carboidrato, né? Perfeito. Para ela começar a aparecer no jejum, ela já está acontecendo pós-prandial há muito tempo. Então, a gente ganha tempo de diagnosticar essa paciente de forma mais precoce, né? Quando a gente pede a curva glicêmica. Hoje em dia, Carol, eu fui numa palestra muito interessante esses dias sobre o teste da refeição mista, né? Que a gente usa também, hoje tem entrado com uma forma muito importante para a investigação de hipoglicemia, mas a gente consegue também identificar quadros de insulinoresistência no teste de refeição mista. Então, hoje tem aparecido também como opção, e eu acredito que vai ter nos próximos anos um lugar também para o teste de refeição mista para a gente poder avaliar esses pacientes com resistência. Ai, que bom, né? Não é legal? Achei tão legal. Muito. E Dê, uma paciente que tem excesso de insulina, ela não necessariamente foi diagnosticada com RI, ela tem uma hiperinsulinemia. Isso é um problema? É um problema, sim. Por quê? Principalmente porque a hiperinsulinemia, a gente sabe que a médio e longo prazo, a chance dela é muito alta de desenvolver resistência insulínica. E aí é por isso que a gente se preocupa desse paciente já ter o diagnóstico precoce e com isso a gente evitar... Acho que... Ih, meu celular tá pipocando aqui, Carol. Peraí, ele mudou a câmera. Peraí. Voltei. Aí, voltou. Então, assim, o que a gente se preocupa? A gente se preocupa que esse paciente que tem excesso de insulina, ele vai desenvolver resistência insulínica. Então, eu ter uma paciente em jejum, ou eu ter alguma dosagem, por exemplo, na curva glicêmica já elevada, já me abre o olho para que essa paciente tenha que fazer redução de carboidrato. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu falava, tem uma situação muito importante que é diabetes gestacional. Porque se a gente já tem uma paciente com hiperinsulinemia antes e ela engravida, e é o que muitas vezes as pacientes com SOP nos procuram para poder ter uma regularização dessa ovulação para conseguir engravidar, essa paciente a gente já tem que ficar de olho se na curva glicêmica da gestação ela não vai desenvolver diabetes gestacional.
né? Que já é uma incidência maior na mulher com SOP, né? E Dê, Perfeito. um alerta que eu faço aqui para vocês que são tentantes, gente. Eu falo isso praticamente todo dia. Quem me acompanha mesmo já tá por aqui, ó, de eu falar sobre isso. Mas é realmente muito importante. Você que tem síndrome do ovário policístico e quer engravidar, para de se preocupar só com a questão da ovulação, né? Será que eu tô ovulando? Quando que eu tô ovulando? Qual dia eu tô ovulando? E esquecer o restante do tratamento, né? Esquecer a dieta, esquecer o exercício físico, esquecer o manejo do estresse, do sono. Por quê? Você até pode engravidar induzindo a ovulação, por exemplo. Mas se todo o conjunto não estiver equilibrado, você sofre não só um risco maior de perder o neném nas primeiras semanas gestacionais, como também ter complicações seríssimas durante a gravidez toda. Dos quais, ao meu ver, assim, do ponto de vista nutricional, o diabetes gestacional acaba sendo até o menos pior, né? Porque o diabetes gestacional com uma dieta a gente consegue controlar de uma forma até relativamente tranquila. Mas existem outras complicações, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que podem levar ao óbito tanto da mãe quanto do bebê. E é muito sério falar sobre isso, né? E se a gente não faz o diagnóstico correto, por exemplo, existem mulheres que, em vez de SOP, em torno de menos de 5% das mulheres com diagnóstico de SOP, na verdade, elas vão ter hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, que é um nome grande para quem está assistindo, assusta, mas na verdade o que, que é? É a suprarrenal que produz mais hormônios masculinos. E muitas vezes, o que, que acontece? A mãe é portadora de hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, não sabe, acaba engravidando normalmente e muitas vezes a filha tem chance de também ter hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, porque a transmissão é genética. Então, ter o diagnóstico correto. Será que é um excesso de cortisol? Será que eventualmente é alguma alteração da suprarrenal? Gente, meu celular tá pipocando loucamente aqui. Ele tá dando uns closes em você, assim, tá ficando lindo de ver. Então, qualquer coisa eu saio e entro de novo, não tem problema. Olha aí, ele tá sozinho mudando. Eu vou me acertando aqui. Então, muitas vezes, acho que agora vai acalmar. Não, não acalmou. Não. Quer sair e voltar, Dê? Eu vou sair e voltar, posso? Faz Peraí, isso, só enquanto isso eu desenrolo um pouquinho a história da low carb perfeito, aqui para as mulheres magras, tá? perfeito, perfeito. Gente, olha só, para quem tá assistindo, quem aqui que tá assistindo e não é portadora de sobrepeso e obesidade? Quem aqui não tem, nunca teve essa questão de excesso de peso e já se viu perdida nessa questão do tratamento ser através de uma low carb? A gente falou um pouquinho, né, rápido aqui durante a live, mas vale a pena e é importante a gente retomar isso. Vocês que não têm sobrepeso e obesidade, gente, vocês precisam tratar a síndrome da mesma forma como a mulher que tem sobrepeso e obesidade precisa tratar. Porque ser magra, estar no peso saudável, não é sinônimo de uma síndrome mais amena ou de livramento das consequências. Então, as consequências da síndrome do ovário policístico, quando ela não é tratada, ela acontece tanto para a mulher que tem sobrepeso e obesidade, como para a mulher que não tem. E o tratamento ser através de uma dieta low carb, primeiro que não é só a dieta, né? A gente veio falando disso durante a live. Envolve também uma série de outras coisas em relação ao estilo de vida da pessoa. Mas mesmo falando da dieta low carb, a mulher que não tem sobrepeso e obesidade, ela não precisa perder peso. Ela vai ingerir maior quantidade de alimentos, ela vai ingerir maior quantidade calórica, mas ela não necessariamente vai consumir o mesmo tipo e a mesma quantidade de carboidrato do que aquela pessoa que não tem sobrepeso e obesidade. Voltou? Voltei. Não, gente, meu celular, ele tá com uma coisa chamada Ghost Touch. Então, ele começa a mexer sozinho. Assim, eu tenho que ir lá ver o que tá acontecendo. Mas ele começa a mexer sozinho. Aí, às vezes, eu tenho que sair, desligar e ligar de novo. Ah, mas tá valendo. Estamos aqui. Tá. E Dê, vamos lá. Bom, uma pessoa que é magra, que não tem sobrepeso e obesidade. Eu vi que muitas das meninas que estão aqui assistindo a gente estão nessa situação de não ter sobrepeso e obesidade. Ela chega no seu consultório. Qual que é a sua conduta em relação ao tratamento dessa pessoa? Considerando que ela já está com uma nutri, ela já está seguindo a dieta. E considerando que ela já tem o diagnóstico de ovário policístico certinho. Isso. Bom, o que a gente tem que se focar? Eu costumo dizer que o tratamento do ovário policístico ele é baseado na queixa da paciente. Então, digamos, se ela tem uma queixa de uma acne muito exuberante, de uma calvície mesmo, de uma queda de cabelo importante, de oleosidade na pele, ela já tem características, principalmente a gente aplica a escala de pilificação. A escala de pilificação vem muito alta e ela tem irregularidade menstrual e ela não deseja engravidar nesse momento.
momento, ela Calma aí, pode ser... explica o que é essa escala, porque eu acho que elas não vão entender. Perfeito. A gente tem uma escala, meninas, que se chama escala de Ferriman. É um nome complicado, mas a escala é super simples, porque ela é, na verdade, ela mostra os pedacinhos do corpo da mulher, e aí, com isso, ela vai mostrando, grau 1 de pelo, tem menos pelo, grau 2, grau 3, grau 4, e aí a gente consegue quantificar, e a gente tem regiões específicas para saber esses pelos. Por exemplo, pelo na região de abdômen é pelo de efeito hormonal, pelo na região lateral do braço é pelo de efeito hormonal, pelo nessa região aqui do mento, que é pescoço, e principalmente essa região aqui do nosso queixo também é pelo de efeito hormonal, pelo de região posterior das costas é também pelo de efeito hormonal. É diferente, por exemplo, de eu ter bastante pelo aqui, porque esse pelo a gente sabe que é pelo de herança familiar e não necessariamente pelo de herança hormonal, né? E aí a gente consegue quantificar, então a gente aplica essa escala. Aí eu posso até, eu acho que Carol tem, se Carol não tiver, eu mando para você a escala de Ferriman, Carol, você coloca no Instagram, é bem bonitinha. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico de excesso de pelo. Ela tem diagnóstico de excesso de pelo, a gente chama isso de hirsutismo. E aí a gente avalia. Ela não quer engravidar neste momento. E ela está com muitos sintomas, a gente pode considerar, se a paciente quiser, o uso do anticoncepcional. Mas, digamos, ela não tem um quadro tão florido e ela só tem irregularidade menstrual, a gente pode trabalhar junto com ela, num primeiro momento, só a dieta low carb, só os parâmetros de redução de resistência insulínica. Em algumas pacientes, a gente pode, eventualmente, usar a metformina para tentar regularizar essa ovulação, reduzindo a resistência insulínica em nível ovariano. Né? Então, o tratamento vai depender da queixa da paciente, é o que a gente chama de tratamento voltado para o alvo. Então, se ela tem o alvo, ela quer engravidar, a gente vai trabalhar com ela voltado para engravidar e aí nem pensar em usar anticoncepcional, nada disso, né? Então, a gente começa a fazer uma grande divisão. Qual é o sintoma, qual é o desejo da paciente, qual é o quanto ela está confortável com o tratamento. Então, tudo isso é discutido na consulta. Vamos deixar mais difícil essa pergunta? Vamos. Quando a paciente é magra, não tem sobrepeso e obesidade, já tem o diagnóstico da SOP concreto, certinho, já tá com a Nutri, já tá fazendo a dieta, tem sintomas que a incomodam, mas ela, por exemplo, não pode usar anticoncepcional porque tem histórico familiar de trombose, de embolia, alguma questão de coagulação. E aí essa pessoa já é automaticamente, né, contraindicada ao uso dos hormônios. Ou mesmo aquela pessoa que não quer usar. O que você faria nessa situação? Primeira coisa, a gente roda todo o perfil hormonal dela para ver se ela tem algum antecedente, por exemplo, excesso de cortisol, excesso de prolactina. A gente roda toda a avaliação dela, exclui problemas de suprarrenal e aí a gente vai focar principalmente na questão do equilíbrio metabólico dela. Manter os níveis de glicose, os níveis de colesterol sob controle, olhar essa parte genética dela, se ela tem alguma alteração de colesterol associado com a parte genética e aí principalmente focar junto com a nutricionista a questão da dieta. E aí vem o que a Carol falou, a gente precisa olhar padrão de sono, muitas vezes as pacientes dormem muito mal, então a gente precisa... Teve paciente, por exemplo, assim, Andressa, mas engraçado que não é só uma orientação de endócrino, mas, por exemplo, orientar redução de exposição à luz no período noturno, redução de exposição às telas, né? Fazer com que essa paciente, eventualmente, se ela tiver um sono melhor, indicar uma melatonina ou não, a depender do caso. Então, vocês veem que não necessariamente é um tratamento único. Tem pacientes que têm um perfil inflamatório muito alto. A gente roda os exames de perfil inflamatório e elas têm alteração, eventualmente um óleo de prímula pode ajudar essa paciente a reduzir padrão inflamatório, mesmo com SOP elas têm uma TPM muito ruim, então a gente consegue fazer uma abordagem muito individualizada quando a gente pensa em paciente que não pode ou não deseja usar o anticoncepcional. Então dá para tratar sem remédio. Dá para tratar sem remédio. E isso é muito importante. Teve uma pergunta aqui, por exemplo, gordura no fígado e ovário policístico. Muitas vezes nessa avaliação, a gente faz a avaliação da tireoide e do ultrassom de abdômen e pega a paciente com esteatose, mesmo ela não tendo uma resistência insulínica tão expressiva. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com a dieta, a atividade física e, eventualmente, se ela precisar ter uma perda de peso mínima ou só
simplesmente reduzir cintura abdominal, a gente pode trabalhar com parâmetros para reduzir a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, quando a gente olha para a SOP, a gente está olhando para o caso individual de cada uma de vocês. E é por isso que um tratamento que encaixa para uma não necessariamente encaixa para outra. Mesmo com relação à escolha do anticoncepcional, não é o mesmo anticoncepcional que vai servir para todas as pacientes. Tem pacientes que precisam usar anticoncepcional com diurético, tem pacientes que não precisam, tem pacientes que precisam de bloqueio maior de pele, tem pacientes que não precisam. Então, tem que ser muito bem pensado de forma específica qual é o tratamento que a gente vai ofertar, né? E que vai discutir com a paciente, né? E aí, gente, voltando aqui naquele assunto das dietas radicais versus, né, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, dietas com baixíssimo consumo de carboidrato e automaticamente ricas em gordura e proteínas podem não só originar a esteatose hepática, como piorar o quadro. Então, eu sempre falo muito isso, né? Tem nutricionistas e nutricionistas, médicos e médicos. Tem os nutricionistas e médicos que apoiam esse tipo de conduta alimentar e não tem nada de errado com isso. Mas quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, a gente está sendo extremamente específica em uma condição metabólica que o baixíssimo consumo de carboidrato pode ser muito ruim. A gente já falou aqui durante a live do impacto disso no aumento do colesterol, do impacto disso no aumento da testosterona e na piora dos sintomas. E a gente tem que falar que essa conduta também pode não só originar, mas também piorar a gordura no fígado. Né, Dê? Vontade e de as gravar, pessoas não. Você falou muito, Carol. E as pessoas não se dão conta disso. Ah, mas doutor fulano, mas nutricionista fulano diz que é bom. Gente, depende, é bom para quê? E é bom para quem? Se eu tô falando de uma paciente que não é portadora da síndrome do ovário policístico, não tem hiperplasia congênita da suprarrenal, não tem nenhuma alteração hormonal e metabólica e só deseja perder peso, a gente até pode usar como estratégia nutricional momentaneamente, né? Por um período de tempo. Agora, adotar isso como estilo de vida e pior, levar isso para uma questão tão complexa como é a síndrome do ovário policístico, pode ser extremamente prejudicial para a paciente. Quer ver uma coisa? Por exemplo, mesmo que a paciente queira perder peso, vou dar um exemplo de dieta low carb, assim, muito baixo teor de carboidrato, que às vezes não é adequado. Se a paciente tem padrão alimentar de compensação, então é aquela pessoa que chega no final do dia e tende a buscar comida conforto. Quando você faz uma dieta cetogênica muito, muito restrita para essa paciente, ela tende a ter gatilhos para padrões de transtorno compulsivo alimentar periódico. Então, muitas vezes também tem casos que vão funcionar e tem pessoas que também não vão funcionar, porque o próprio padrão alimentar dela não é adequado para uma dieta tão restrita. Hoje em dia, isso, eu fiz um IGTV esses dias sobre se existe ou não dieta ideal, né, Carol? E eu na vi. verdade, e na verdade a gente tem que entender que existe uma dieta ideal para você, né? E para aquele momento da sua vida. E essa dieta, ela não é uma dieta universal. Então, não é a cetogênica que é boa para todos, não é só a low carb com muito carboidrato que é ideal para todos. E como a gente fala de uma condição que é a SOP, que é uma condição muito específica, a gente está falando que, infelizmente, a gente não pode fazer uma dieta muito restrita, porque senão a gente pode dar o gatilho de piora da SOP, né? E essa mesma compensação, gente, que a Andressa está falando aqui, existe também nos casos de jejum intermitente. A gente tem dezenas de estudos que colaboram para o fato do jejum intermitente ser um auxiliador do tratamento da resistência à insulina. Isso é verdade. Mas isso depende demais da parte comportamental da paciente. Então, aquela paciente minha que faz jejum intermitente de 16 horas e nas 8 horas de alimentação come até a maçaneta da porta, gente, ela não vai ser beneficiada. Então, ficar muito tempo em jejum pode fazer você ter muita fome no período da alimentação, pode deixar você extremamente estressada, liberando mais cortisol e aí entrando para uma cascata extremamente negativa para o tratamento. Pode deixar você apática, sem energia, sem vontade, nem condições de fazer atividade física. Pode piorar seu sono, pode aumentar seu estresse. E aí, veja bem, se a gente fala que os 4 pilares do tratamento da SOP são alimentação, atividade física, manejo do estresse e controle do sono, e você adota uma prática de jejum que acaba com os outros 3 pilares, isso não pode ser eficiente para você. Pode ser eficiente para aquela pessoa extremamente, né, que separa muito a alimentação do emocional, que separa muito a alimentação do conforto e tudo mais, mas para a grande maioria das pessoas não é assim que funciona. Tem pessoas que, de fato, né, Carol, a gente conversa e fala assim, não, comer para mim é secundário, né? Tem muitas pessoas que são assim, eu tô cansada. Como por obrigação.
Como Exato, porque tem que comer. perfeito. Entre tomar banho e comer, eu vou tomar banho. Entre dormir e comer, eu vou comer, eu vou Dormir. dormir. Então, existem pessoas que têm esse padrão menos relacionado com a alimentação. Só que hoje em dia, a gente olha para o ambiente que a gente vive e a gente acaba entendendo que a alimentação ela acaba virando uma própria compensação das nossas situações. E se você tem diagnosticado que você tem, por exemplo, um comer emocional, talvez o jejum intermitente ele não seja a melhor opção para você. E é o que eu falo, às vezes você precisa experimentar para você saber. Você precisa estar com um nutricionista te orientando e não fazer de forma sozinha, porque até a própria conversa com o nutricionista ele vai falar, mas espera aí, você está comendo 3.000 calorias na hora que você está liberada para comer. E isso está errado, e talvez essa estratégia não seja boa para você. Tudo depende de você ter um bom profissional te orientando, para que você sozinho, muitas vezes, é difícil de você enxergar, né? Com certeza. E, ó, e aí, falando, gente, não é nada científico, eu não tenho nenhum dado para falar disso, não. Mas na minha prática clínica de 10 anos, atendendo em consultório, falando de síndrome do ovário policístico, especificamente a 3, é muito raro uma mulher com SOP que tem essa separação da alimentação para a questão emocional. Porque a mulher com síndrome do ovário policístico, ela já vem com um histórico complicado. Né? Já foi aquela criança, aquela adolescente que muitas vezes sofreu bullying por ter mais pelo, por ter mais acne, por ter muita queda de cabelo. Para as mulheres que têm sobrepeso e obesidade, normalmente é uma coisa que já vem desde antes da menarca, então também já sofreram com isso ao longo da vida e acabaram, né, desenvolvendo um mecanismo de compensação que vai para o alimento, que vai para a comida. Então é muito raro. Muito comum na população em geral, mas eu digo assim, eu não lembro, enquanto você estava falando, eu não lembro de uma paciente minha com SOP que vem com esse relato de, nossa, Carol, eu odeio comer, eu como porque eu sou obrigada, se eu pudesse eu viveria de comida de astronauta. Eu já ouvi falar muito disso, mas não em portadoras da SOP. Engraçado isso, né? Mais difícil, é mais difícil. E eu acho que tem todo esse ambiente que você considerou, principalmente essa questão do próprio desconforto, muitas vezes com a autoimagem, né? Uhum. E essa questão da menstruação irregular também é muito angustiante para nós mulheres, porque a gente aprendeu que tem que menstruar a cada 28 dias, né? E quando a gente tem um SOP que se apresenta com irregularidade menstrual, você acaba ficando muito angustiado. Será que eu vou conseguir ser mãe? Será que meu organismo está em ordem? E isso muitas vezes a gente acaba buscando comer emocional como compensação, né? Isso aí, gente, ainda ressalta a importância do quanto é importante a gente falar sobre a SOP, né? Do quanto é importante a gente falar das informações que levam, que a gente leva para essa população, porque tem meninas de 12, 13 anos que sofrem realmente por acharem que não vão poder ser mães. Essa foi a minha história, né? Eu passei mais de 15 anos da minha vida acreditando que eu não poderia ser mãe e sofrendo por conta disso. Por uma informação que eu tive aos 13 anos, né? Que, cara, não é nem uma preocupação para a idade, né? Não deveria nem ser algo falado para uma pessoa de 13 anos. E que acaba fazendo com que essas pessoas se traumatizem para o resto da vida, né? E carregam essa angústia e muitas vezes chegam no consultório e falam assim, tá, doutora, agora eu casei ou eu tô querendo ter filho, eu cheguei no momento da vida que eu quero ter filho e eu sei que eu não vou conseguir engravidar porque eu tenho SOP. Eu falo, gente, calma, não é assim. Vamos primeiro tirar o anticoncepcional, vamos primeiro revisar o teu diagnóstico. Muitas vezes você acabou recebendo um diagnóstico de forma equivocada. E aí quando a gente faz a avaliação, muitas vezes o paciente não tinha SOP, retirou o anticoncepcional e ovula. Meu Você. caso, né? E assim, e mesmo para pessoa, no seu caso a gente viu que não era um diagnóstico, né? No seu caso não é síndrome do ovário policístico. Mas o meu caso foi assim. Eu passei a vida toda, 15 anos da minha vida, achando que eu não poderia engravidar. Parei de usar o anticoncepcional no momento que eu estava assim, extremamente equilibrada com a minha vida, comendo super bem, treinando todos os dias, recém-casada. Então, imagina, né? Todo aquele período que antecede o casamento, a gente super se comporta bem em relação à alimentação, atividade física e tudo mais. E engravidei na lua de mel. Porque eu achei que nunca fosse engravidar, que se eu fosse engravidar eu teria que fazer um tratamento. Então é realmente importante a gente falar sobre isso, né? A SOP não é motivo de uma infertilidade crônica. Ela pode ser motivo de uma infertilidade transitória, quando você tá com sintomas ali, quando você tem a descompensação hormonal acontecendo, mas depois que a gente consegue reequilibrar esse quadro, a mulher com SOP ovula e engravida normalmente, tá, gente?
A gente tem até, por exemplo, tem estudos muito interessantes, mulheres com SOP, que realmente eram muito, muito obesas, e IMCs, índice de massa corporal acima de 40, 45, e, por exemplo, foram submetidas a uma cirurgia bariátrica e acabaram regularizando os níveis de ovulação e acabaram engravidando de forma natural. Então, o que a gente enxerga hoje sobre a SOP é isso que a Carol falou, é essencial, que a anovulação, a infertilidade, ela é transitória, ela não é crônica, e a gente tem como abordar isso. E é por isso que a gente tem que muitas vezes enxergar que o tratamento tem que ser individualizado. Porque se eu pego uma paciente e falo assim, olha, nesse momento você está querendo engravidar, mas você tem que usar o anticoncepcional porque esse é o único tratamento disponível, tá tudo errado, né? Então, Total. isso, e a gente tem que ser muito crítico com isso. Porque tem que partir primeiro do que você deseja, né? Será que você está confortável com o uso do anticoncepcional? Você viu os riscos, você leu sobre eventuais benefícios, e aí você falou assim, tudo bem, eu quero engravidar, não quero engravidar, não quero engravidar, se aqui eu estou realmente confortável com isso ou não. Então, o tratamento ele tem que surgir de uma discussão de forma muito detalhada com o profissional de saúde que está te acompanhando, e tem que ser um profissional de saúde que sabe tratar da síndrome, não dá para simplesmente não ter uma pessoa que tenha um pouco mais de estudo sobre isso, né? Esse é o ponto, né, Dê? Porque hoje eu vejo, assim, pelas minhas seguidoras, pelas mensagens que eu recebo no inbox, gente, eu respondo 100% das mensagens que chegam no meu Instagram. Então, eu sei tudo que vocês falam, eu sei tudo que vocês perguntam. E é uma dúvida, assim, que a grande maioria tem. Porque vão no médico, que provavelmente deve ser um excelente médico em outra área, em outro assunto, em outra especialização, mas que talvez não entenda absolutamente nada de SOP. E aí a pessoa, justamente o que você falou, quer engravidar e o cidadão vira para ela e fala, olha, toma anticoncepcional por 3 meses e aí você para. E aí a pessoa toma por 3 meses, não é o suficiente para ter um efeito, ou um efeito suficiente, aí fica 6 meses sem tomar, os sintomas pioram, aí volta, toma mais 3 meses, e aí vira um ciclo que a pessoa se vê completamente perdida. Quando, na verdade, a conduta do profissional não está coerente com o quadro da SOP, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que falar, Carol. Menstruar na SOP não é a solução. Você menstruar às custas de anticoncepcional, tecnicamente o anticoncepcional que faz você menstruar, ele não resolveu a sua SOP. Ele, na verdade, suprimiu o seu eixo hormonal e fez com que o seu ovário, ele diminua a produção de folículos. Mas isso é por conta que o anticoncepcional é um hormônio externo que vai bloquear o seu próprio eixo. Tem muitas pacientes que acham que resolveram a SOP simplesmente porque tomaram anticoncepcional. E aí é o outro lado da moeda, quando a gente tira o anticoncepcional e a SOP piora, porque talvez a paciente não fez os 4 pilares que a Carol comentou, ou porque o problema principal seja só a anovulação e não excesso de hormônio. Então aí a gente tem que entender que muitas vezes o anticoncepcional dá uma certa segurança, porque a mulher está menstruando, mas isso não quer dizer que ela está com a doença tratada. E isso é o mais interessante da gente colocar, né, Carol? Eu criei um exemplo muito bom para isso, para as pessoas entenderem o que isso significa. Cara, imagina que você tem uma parede vazando, teu cano tá lá vazando água e isso se transformou num mofo na tua parede. Você olha e a tinta tá mofada. Você pode ir lá e pintar essa parede e esconder esse mofo, que seria o que o anticoncepcional faz. Só que daqui a um tempo esse mofo vai reaparecer, porque o cano que está vazando continua vazando, então o problema continua existindo. Ou você encara a dor de você quebrar a tua parede, trocar o teu cano, para daí então deixar a tua parede bonita e pintar com uma tinta nova. Depois, exato. Então, primeiro a gente vai na causa do problema. Então, o que está causando essa descompensação hormonal e esse desequilíbrio hormonal, que muitas vezes pode ser a dieta. Daí o papel do nutricionista no tratamento. E depois que isso está resolvido, você se preocupa com a questão estética, que acaba melhorando como uma consequência, né? Então, eu até estava conversando com uma gineco, Andressa, num evento que a gente foi recente, e eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, e aí, doutora, o anticoncepcional trata a SOP? E ela foi, assim, muito incisiva na resposta. Ela falou assim, se a causa da síndrome do ovário policístico não é baixo hormônio feminino, não tem como o anticoncepcional tratar a SOP. Porque o que ele faz é fazer com que a gente ingira hormônios, né, de característica feminina. E a SOP é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, o anticoncepcional está ali só realmente mascarando o sintoma e não resolvendo a questão, né? Não resolvendo o problema.
Perfeito. Quando tem, assim, claro, quando a gente tem um quadro de uma paciente com uma pele muito abundante, existem pacientes que têm, a gente chama de síndrome Hair-An, que é quando a gente tem o excesso de hormônio masculino de forma muito abundante, a resistência insulínica com aquela acantose de forma muito abundante, a gente lança a mão do anticoncepcional como bloqueio dessas características. Mas a gente sabe que a gente precisa tratar a causa. E muitas vezes essa causa, ela é negligenciada quando a paciente acaba usando anos a fio o anticoncepcional, né? Então, E é um grande problema isso, porque se é o médico não está preparado para atender essa paciente, ele até pode saber que usando o anticoncepcional ele vai mascarar aquele sintoma, ele vai aliviar a manifestação, mas ela precisa tratar, porque a paciente precisa saber disso e às vezes o médico não comunica. Então o exato. médico fala para a paciente, olha, usa o anticoncepcional tal. A pessoa vai para casa e usa, o que estava doendo nela, que é aquela manifestação, vai desaparecer e ela vai achar que está curada, ela vai achar que o problema não existe mais. Então vem do médico também fazer essa orientação para ela, né? Falar, olha, o anticoncepcional vai te ajudar com o que está te incomodando hoje. Mas Perfeito, se você quiser resolver esse sim. problema, o buraco é mais embaixo. Perfeito, perfeito. Dê, muita gente aqui tá perguntando seu nome. Eu não me arrisco a falar, eu só falo doutora Andressa. É Andressa Heimbecher. Mas vocês me acham pelo meu Instagram aqui em cima, gente, o Endocrinologia em Dia, que é o meu Instagram já de trabalho já há um certo tempo. E né? tá explicado porque que ela colocou endocrinologia em dia e não o nome, né? Não, e pior, Carol, não é. Só um parênteses, assim, eu tenho 3 Instagrams. Eu tenho o meu Andressa Heimbecher, que é pessoal, doutora Andressa Endocrinologista e o Endocrinologia em Dia. Mas o que mais pegou foi o Endocrinologia em Dia, e é o que eu trabalho Porque é o hoje mais em dia. fácil. É mais fácil, é mais bonitinho também. Então, gente, ó, sigam ela, endocrinologia em dia. Em dia. Doutora Andressa, muito boa. E para quem não sabe, gente, ela atende em São Paulo, tá? Eu sei que vai pipocar de inbox depois, perguntando, né, onde que você atende, qual é o bairro. Pode falar, Andressa. Então, eu atendo na Rua Vergueiro, do lado do metrô Paraíso, né? E, assim, eu falo que eu atendo a 10 passos do metrô Paraíso. Então, eu atendo a 10 passos do Paraíso e aqui em São Paulo. É muito, não, é sério, é muito engraçado. Você sai do metrô, você anda 10 passos, você tá no meu consultório. É impressionante, né? Carol, que mais que eu tava lembrando que a gente podia comentar? Vamos aproveitar, desculpa te cortar, mas vamos sim. aproveitar e responder a Moisiane aqui, que ela fez uma pergunta super interessante, que é em relação ao ginecologista tratar a SOP. E você falou uma coisa numa aula que você gravou para o pessoal do programa de combate à SOP, que é o meu curso, para quem não sabe, onde você explica a diferença das visões, né? A visão que o ginecologista tem da síndrome e a visão que o endócrino tem da síndrome. Quer falar um pouquinho disso aqui? Quero sim. Sabe que esse estudo foi muito interessante, está na aula que eu gravei para a Carol, e é um estudo que mostra o seguinte, que o endocrinologista, quando ele trata a SOP, ele está muito preocupado em excluir outras alterações hormonais que podem simular o quadro de SOP, como, por exemplo, excesso de cortisol, como, por exemplo, alterações de prolactina, que podem causar quadro de irregularidade menstrual. A gente também se preocupa muito com a hiperplasia adrenal congênita não clássica. Então, quando a gente vê a abordagem do ginecologista, era uma abordagem mais ovário-centrada. Então, ele vai pedir mais ultrassom. Isso fizeram um estudo. Os ginecologistas pedem mais ultrassom do que os endócrinos. Mas quando a gente fala em painel hormonal, os endócrinos pedem mais avaliação hormonal do que os ginecologistas. Obviamente, tem muito ginecologista que sabe tratar muito, muito bem SOP, como também tem endócrino que não sabe tratar SOP. Mas eu sempre costumo falar, e isso eu acho que é a melhor abordagem, é quando a gente consegue unir os 3 profissionais juntos. A gente ter a avaliação ginecológica, ter o apoio nutricional e ter o apoio do endocrinologista, porque o endocrinologista traz uma visão mais sistêmica, né? Então, qual será a glândula que pode estar alterada, fazendo com que eu tenha alteração de ovulação, por exemplo? Quer ver um exemplo importante? Quando o paciente tem hipotiroidismo. O paciente tem hipotiroidismo, exato. E aí, o que acontece? Ela faz irregularidade menstrual. E muitas informações, eu estou com irregularidade menstrual. Será que é ovário policístico? E muitas vezes não é só hipotiroidismo. Então, isso a gente tem que olhar com carinho. Fazer diagnóstico de
de excesso de cortisol, o endocrinologista, a gente é muito criterioso com isso. Então, a gente pede diversos exames para a gente poder fazer o diagnóstico, e não apenas só o cortisol em jejum, né, Carol? E, gente, super importante. Todo mundo me pergunta, Carol, por que você me encaminha para endócrino e não para o ginecologista se eu tenho síndrome do ovário policístico? Gente, o endócrino é o melhor médico para avaliar essa questão toda sistêmica. E isso faz muito sentido até pela formação de cada profissional. O gineco, gente, é um profissional extremamente importante para a saúde da mulher. Vai ter que estar presente na sua vida antes, depois, durante a gestação. Mas o endócrino também, porque a mulher com SOP tem também alta incidência de tireoidite de Hashimoto, que pode evoluir para o hipotireoidismo clínico. Como a Andressa falou, existem várias alterações hormonais que podem se confundir com as manifestações da síndrome. Então não tem como fugir, né, Andressa? Tem que estar todo mundo ali alinhado com o mesmo perfil de tratamento, pelo menos uma ideia parecida, né, em relação ao que pode dar certo ou não para determinada paciente, e principalmente a equipe se comunicar, que eu acho que é o mais difícil, né? Quando eu passo uma paciente minha para a Andressa e ela atende, de imediato ela me retorna: olha, Carol, eu acho isso, 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 eu dou a minha opinião também. A gente se fala para que na paciente só chegue uma única conduta. Porque se você vai numa Nutri, depois você vai numa endócrino que não tem absolutamente nada a ver com a linha de pesquisa que essa nutricionista segue. Aí você vai numa ginecologista que não tem absolutamente nada a ver com a linha de pesquisa das outras duas. Você talvez receba 3 orientações completamente diferentes e você fica até pior do que você estava antes de ir na equipe, né? Então é muito importante procurar profissionais que pensem igual. E a gente sempre vai alinhando a conduta. Muitas vezes eu e a Carol, a gente conversa, olha, Carol, tal vitamina, a gente conversou essa semana, né? Uhum. Tal vitamina, aí eu tinha dado uma outra sugestão, a gente fez assim, a gente acabou alinhando para que seja a melhor conduta para a paciente. Porque também tem a particularidade de cada médico, mas o mais importante é a gente ter essa conversa, porque aí a paciente se sente avaliada por uma equipe coesa, né? Uma equipe integrada, né? Sim, com certeza. E como vocês aí podem achar esses profissionais, né? Tem gente aqui de Brasília, do Pará, do Amazonas, Manaus, tem gente aqui do Brasil todo. Tanto eu quanto a Andressa atendemos em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, não tem condições de vir até a gente, existe o meu programa online de atendimento. Não dispensa uma consulta nutricional, não dispensa um atendimento presencial, mas vai te dar muita informação, inclusive de como buscar mais informações, de como entender a síndrome. Tem aulas da Andressa lá fantásticas sobre questão de diagnóstico, essa questão, né, das variações hormonais. Então, eu consigo te ajudar de forma online. A Andressa futuramente também, né, Andressa? Estamos conversando sobre isso. Mas no meu produto existem aulas dela para você também ter, né, mais conhecimento e tudo mais. Agora, na região onde você mora, só tem uma forma de você encontrar um profissional que realmente entenda da SOP, que realmente vai te ajudar nesse tratamento, que é procurando até você encontrar. Porque eu sei que tem gente que foi aqui em vários médicos, já teve alguém que comentou que foi em 4 nutricionistas e acabou sempre ficando doente depois do tratamento e nunca teve uma melhora. Gente, não desista, né? Não desista. Até a gente encontrar um profissional que tenha a ver com o que a gente pensa, que tenha a ver com o que a gente deseja, que respeite a nossa opinião e que seja coerente também com o que a gente aprendeu sobre o que é melhor pra gente, né? E também, se precisar, Carol, eu tenho contato, né, de endócrinos em outras regiões do Brasil. Então, ai, que bom! Coisa. Por exemplo, eu vi que teve uma nossa seguidora que perguntou sobre Brasília, tem contato. Então, assim, a gente acaba conseguindo saber quem é semelhante da nossa formação para poder indicar com segurança. Então, também é um prazer muito grande poder aumentar essa nossa rede, né? Ai, que bom. Então, gente, depois sigam ela e ela tem indicações de bons endócrinos por aí. Olha só, a gente vai encerrar porque o Instagram só me deu 3 minutos para me despedir aqui. Então, eu quero agradecer a Andressa pela participação. Andressa, foi muito bom. Foi 1 hora, né? Deixa eu só mostrar uma coisa antes de ir embora. Olha Pode? só quem mora no meu quarto. Ah, olha ele aqui, ó. Eu tenho um igual. Eu achei o máximo. Você fez a modulação hormonal do Murilo Pereira? Não, na verdade, esse aqui eu uso para dar aula de microbiota intestinal. Entendi. Eu fiz um curso do Murilo Pereira, que é um nutricionista que fala bastante de disbiose, microbiota, e aí ele deu de presente esse aqui e esse aqui que tá aqui em cima. Aí, gente, tá todo mundo alinhado. Né? Então, Andressa, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom ter você aqui. Difícil a gente casar as agendas, né? Mas eu acho que conseguimos ajudar muita gente.
E é isso que importa. Obrigada, viu? Beijo grande. Vou sair aqui então, gente. Beijo grande. Tchau. E, gente, depois eu vou deixar essa live aqui 24 horas no perfil, tá? Então, para você que entrou depois, pegou pela metade, perdeu alguma informação importante, fica tranquila, a live vai ficar lá no meu perfil 24 horas, então dá para você assistir. E eu vou tentar baixar o vídeo depois para colocar no IGTV e passar para a Andressa colocar no dela. Combinado? Último recado, porque eu só tenho mais um minuto. Amanhã começa o nosso grupo de desafios 30 dias contra a SOP. Então, para você que está aí assistindo, né, essa live, assistiu as informações que a gente passou aqui e quer uma ajuda profissional nesse tratamento da SOP, quer aprender a como controlar os sintomas de forma natural, sem medicamentos, quer aprender sobre os 4 pilares que regem o tratamento da síndrome do ovário policístico e ainda ter acesso a aulas fantásticas, não só da Andressa, mas também de outros profissionais de outras áreas que também têm a ver com o tratamento da SOP, se inscreve no link azul que está lá no meu perfil. Então, saindo da live, tu vai lá no meu perfil, tem um link azul bem na descrição, né, do meu perfil. Clicando nele, você consegue já fazer a sua inscrição. Eu monto o grupo hoje à noite e a gente começa amanhã de manhã. As vagas são limitadas, estão acabando. Então, se você quer já começar esse tratamento de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios, e garantindo para você não só mais saúde, mas também uma melhor estética, mais autoestima, gente, a hora é agora. Corre lá e garante a sua vaga. Combinado? Obrigada para quem ficou aqui até o final. E para quem realmente não assistiu inteiro, vale conferir lá no meu perfil desde o começo para vocês entenderem certinho toda a linha de raciocínio que eu e a Andressa construímos aí ao longo de 1 hora. Combinado? Gente, beijo, fiquem com Deus e bom domingo para todo mundo.